Olá, gente. Boa tarde. Como prometido, conversar sobre o conceito do que é um ser realizado. E para isso a gente precisa colocar também os conceitos sobre dor e sofrimento. Então vamos começar com Buda. Buda já dizia: a vida é sofrimento. Só que Buda, ele tinha um conceito diferente para sofrimento e para dor. Buda dizia: a dor é inevitável, o sofrimento não. A dor é do viver. Então, quando ele falava a vida é sofrimento, existe uma maneira de ir além do sofrimento, existe um caminho. Ele estava falando do sofrimento psicológico, não da dor. E aí tem toda a explicação como seria ir além desse o caminho, né, para você ir além do sofrimento psicológico. Então até Buda, um dos maiores professores espirituais, admitia que não tem jeito, a dor é do viver. E aí, em cima disso, eu quero refletir um pouco com vocês. Quais os tipos de dores que existem, que não tem jeito de se ir além? Uma é a óbvia dor física. Você está com uma dor física, uma dor de cabeça, qualquer tipo de dor de estômago ou pior, só com analgésico mesmo. Nenhuma meditação vai tirar a dor. Aí, além dessa, nós temos também o conceito de dor emocional. É um choque muito grande. Um exemplo seria o luto. O luto de uma esposa, de um pai, de uma mãe. Que é uma pessoa muito próxima, por mais espiritualizado que você esteja, você vai sofrer aquela dor pelo menos por um tempo, algumas semanas. Normalmente falam que o luto, o normal é demorar 3 semanas. 3 semanas não, 3 meses. Para você digerir a parte maior do luto. Tem também, além da dor emocional, a dor mental, né? Tipo a dor de você perder o notebook da empresa numa viagem que estava todo o seu trabalho dentro. Perdeu, ser furtado. Até uma pessoa realizada, um Buda, se ele tivesse um emprego, claro, e dependesse do emprego para sustentar a sua família, ele ia ter um baque. Mas esse baque, ele é passageiro, ele tem um tempo, talvez 1, 2 dias. Agora, por exemplo, o pessoal do terremoto lá na Venezuela, de repente o cara chega e a casa dele, apartamento no chão. Mesmo se fosse um Buda, ia levar um baque, ia demorar um tempo para se recuperar. A vida não é fácil, ela continua sempre nos desafiando. Então aqui a gente já tem 3 tipos de dor: física, emocional
e mental, quer dizer, é arbitrário, né? Mental é quando é uma coisa mais que precisa passar pelo processo mental, tipo perder uma casa. O emocional é a morte de alguém próximo, já passa mais pela parte emocional. Um baque muito forte. E a dor física. Os três, até uma pessoa liberada vai sentir. Qual é a diferença? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um rio dentro da zona sul de São Paulo. Um rio que tem peixe. Na outra parte lá que tem um laguinho, dá pra ver. Aqui dá pra ver uns peixinhos bem pequenininhos, mas é difícil de ver. Olha lá, se mexeu, não sei se vocês conseguiram ver. Na outra parte tem uns peixes um pouco maiores, vou ver se eu acho. Então tem um rio transparente. Olha aqui, ó. Um rio transparente na zona sul de São Paulo. Quem falou que não dá para pescar em São Paulo? Que legal. Olha que legal. Então, voltando. Mesmo liberado, ele vai sentir esses três tipos de dor. Agora a gente fala o sofrimento psicológico, que isso sim. A pessoa liberada, ela vai acabar totalmente com o sofrimento psicológico. Que é o quê? Que é o remoer. É você, além da dor física, remoer. Olha as maritacas. Além da dor física, você remoer. Nossa, isso é injusto. Por que eu peguei essa doença? O dor emocional, o luto. Nossa, ficar remoendo por meses. Que coisa injusta que aconteceu comigo. A dor intelectual. Nossa, minha casa pegou fogo. Como que pode? Deus está contra mim. E você remoer meses, anos. É esse sofrimento que termina, segundo o Buda e segundo a linhagem de Ramesh Balsekar. É esse sofrimento que o liberto consegue transcender. Agora eu vou mostrar, vou ver se a gente consegue ver uns peixes aqui, ó. Tem um lá. Nossa, como tá cheio de mato. Ó, normalmente eles ficam aqui. Mas às vezes, quando chove muito, eles descem. Coitadinho, se eles descem pro rio canalizado, o esgoto. Ah, eu tô vendo o negócio se mexer lá. Deixa eu ver se eu atiro um galho. Pra ver se alguma coisa se mexe. Olha lá. Olha lá um peixinho lá. Olha lá. Do lado do tijolo. Esse negócio cinza. Olha lá. É peixe. Peixe em São Paulo, gente. Olha lá. Olha lá. Dá pra pescar. Ele foi se esconder. Não é bobo, né? Ninguém quer ser comido. Ninguém quer ser comido, nem o peixe. Então, voltando, enquanto a gente passeia
nesse lindo parque. Voltando. Então o liberado, ele basicamente ele consegue transcender o remoer. Mas muito a nossa vida moderna, realmente o maior sofrimento é o sofrimento psicológico, porque a gente tem todo tipo de conforto. É o medo de perder o emprego, é a raiva com a esposa, com os filhos, impaciência com o que eles fizeram. Então, realmente, no mundo moderno, onde a gente conseguiu se livrar dos predadores, das incertezas, ter comida na geladeira, no mercado, realmente a realização ajuda bem. Agora, no mundo desafiador, por exemplo, quando a gente ainda estava bem primitivo, não tinha, e não precisa ir tão longe, né? Antes da criação antes de 1800, criação do antibiótico, tecnologia, industrialização, era bem mais difícil a vida. Imagina no tempo da Idade da Pedra. E aí eu vou colocar uma coisa moderna. Na guerra russa-ucrânia, em qualquer tipo de guerra, situações extremas, de muita violência e morte, não vai fazer muita diferença você ser realizado ou ser uma pessoa normal. Por quê? Fome, peste negra, porque a dor, não só sua, mas de parentes morrendo, a dor constante, sempre, todo dia sendo desafiado para não ser morto, para sobreviver, e sofrimento por todo lado. Isso gera dor emocional, intelectual, e se você ficar doente, dor física. Então, um ambiente assim, durante muitos meses, faz com que até mesmo o realizado acaba a vantagem, porque a dor vai ser tanta que vai atingir, inclusive, a dor mental vai atingir a mente, a dor emocional e física, o físico e a mente também. Ele vai se transformar numa pessoa doente, vai equalizar. E a pessoa normal, às vezes é resiliente, ela pode começar a agir de maneira mais, se tiver genes, mais condicionamento propício, de maneira mais corajosa, enfrentando tudo como se ele fosse um sábio, porque não tem tempo para ficar remoendo. Isso as pessoas mais preparadas, né? Pelos genes, mais condicionamento. Então, o ambiente desafiador, ele nivela. E aí eu vou dar alguns exemplos práticos de gurus. Osho, anos viciado em analgésico, porque ele tinha dores pelo corpo inteiro. Ele tomou tanto analgésico que ele ficou meio desequilibrado, maluquinho. Inclusive falam que ele pediu uma injeção mortal para o médico particular para ele morrer. Ele anunciou a morte e pediu injeção pro médico. E falaram que era Samadhi. O Trungpa Rinpoche, aquele do Louca Sabedoria, viciado em sexo e viciado em álcool, se acabou no álcool. O Alan Watts,
teve muitas esposas e muitos filhos, viciado em sexo e viciado em álcool. Agora mais recente, o Jeff Foster, ele adquiriu aquela doença Lyme da capivara, né, daquela pulga lá, que dá problema neurológico. O cara mudou todos os conceitos do que é realização e ficou muito com o pé atrás com todo esse ambiente neo-advaita de guru. Falou que eles vendem ilusão. E agora fala sobre isso. E a Adyashanti, um cara muito equilibrado, agora ele aposentou, só fala de vez em quando, num sítio. E ele teve 17 anos de dor, por causa, parece um desodorante que causava alergia, e aí ele conseguiu parar com a dor. Descobriu e parou. E aí o que aconteceu? Foi tantos anos de estresse e dor que ele, logo depois, ele teve uma coisa pior, que é a síndrome de estresse pós-traumático. Isso aí é foda, a pessoa pensa em suicídio. É o que dá nos soldados. Ele fala que ele está se tratando, que a natureza, caminhar nas montanhas ajuda muito. Esse cara aí, ele meditou que nem um maluco. Ele é americano, ele teve vários aprofundamentos de realizações. E mesmo assim, a dor durante 17 anos moeu o cérebro dele. Quer dizer, a dor física moeu o emocional, causou dor emocional, causou dor mental. Mesmo quando a dor parou, aí piorou, subiu do físico pro mental. Essa é uma síndrome bem complicada. Então, são 5 exemplos que eu dei, que não é bem assim, gente. Fora isso, tem o exemplo do Nisargadatta. Os últimos livros dele, se você comparar os últimos livros, 1 ano antes dele morrer, com o Aimdet, parece outra pessoa falando. Os livros são uns lixos. Caiu muito o poder intelectual dele. Provavelmente por causa da dor do câncer. O Ramana praticamente não falava nada. Ele ficava lá se exibindo com a tanguinha dele, e o câncer comendo ele, e ficava lá com aquela carinha, como se ele tivesse em êxtase. Ele provavelmente tem um corpo-mente resiliente já pela genética. Então ele aguentava bem a dor. Não tem nada a ver com a realização dele. Mas não vai me dizer que ele estava gostando da dor. Ele não queria ser tratado e deixou o câncer comer ele, e ficou lá, todo mundo olhando. Ele jogado, estirado dias na cama, até apagar. Isso não se deve à realização dele, se deve à genética, o condicionamento de sadhu, e a genética que ele provavelmente tem resistência à dor. Não tem nada a ver com a realização espiritual isso, que o realizado não sente dor. Tanto é que ele parou de ensinar, ele ficava esticado naquele sofá como morto. Nem abriu o olho, gente. Ainda bem que ele parou. Nisargadatta continuou e falou um bolo de merda nos últimos livros. Não dá nem para ler aquele lixo. O caso do Ramesh. O Ramesh, depois que a esposa morreu, 6 meses depois ele morreu, caiu muito, ele ficou bem niilista, bem negativo. Falava que a vida não valia a pena,
que tudo era uma ilusão. Quer dizer, o luto da morte da esposa acabou afetando a mente dele e ele ficou negativo além do razoável. Afinal, ele não é um filósofo niilista, ele é um guru Advaita. Então, são centenas de casos, só que as pessoas, elas fantasiam, né? Elas querem vender o guru, querem vender o seu peixe, né? A sua crença, o seu dogma, porque quanto mais gente acreditar que o meu guru e a minha linhagem é verdadeira, mais eu empurro a minha insegurança para as sombras e mais aparentemente seguro eu vou ficar, mais um que eu converti. Mas a vida é dura, gente. A vida é dor, dor, dor. A todo momento a gente está numa posição que, devido à tecnologia, a gente conseguiu controlar muito da dor. Mas ela continua desafiadora. Agora, o pior problema é o sofrimento, né? As pessoas estão enlouquecendo por causa da preocupação, por causa da falta de sentido. Então, esses ensinamentos podem ajudar bastante o ser humano moderno. Mas se a gente entrar numa catástrofe climática ou nuclear, esquece. Pode limpar a bunda com todos esses livros desses gurus. O que você vai querer é comida e um lugar para dormir. Como a pirâmide de Maslow já explica. Então, o meu conselho é sempre o mesmo. Se você quer ter um filho, pensa duas vezes. Faça essa bondade para o seu filho, não o coloque no mundo. Porque mesmo se ele ser realizado, ele vai sofrer dor, e a dor, se intensa, pode acabar até causando danos físicos, que ele vai ter até um sofrimento psicológico, porque o cérebro lesou. Então, a vida não é fácil não, não adianta fantasiar, achar que tudo é maravilha, que se libertando, entrando no nirvana, tudo tá bem. A vida é dura e a gente tem que ser sábio para viver. E uma coisa que sempre tem que estar nos pensamentos é que tudo passa. São 80, 90, 100 anos. Um dia esse sonho acaba e vai ser o sono eterno, sono profundo, gostoso, eterno. Então a gente sofre um pouquinho, sabendo que logo mais a gente descansa. É isso aí. Abração. É para ficar feliz, viu, gente? Não é para ficar triste. O sono profundo tá vindo aí, maravilha! Dormir durante a eternidade. Se alegrem, gente. Abraço.